dissolutamente não deseja atingir os hábitos desses vícios, pois se o homem faz com que seja o que deve se tornar injusto, ele é para todos. Intenções e propósitos injustos voluntariamente, mas ele não pode, com um desejo de deixar de ser injusto e se torne justo. Pois, para tomar o caso análogo, o homem doente não pode. Com um desejo, fique bem novamente, mas em um caso suposto, ele está voluntariamente doente. Porque ele produziu sua doença vivendo intemperadamente e desconsiderando seus médicos. Houve um tempo na época em que ele poderia ter ajudado a ficar doente, mas agora ele se deixou ir mais, ele não pode mais, assim como aquele que deixou uma pedra da mão dele não consegue se lembrar. 14. E, no entanto, descansou com ele mirar e jogá-lo, porque a originação estava em seu poder. Apenas o homem injusto, e aquele que perdeu todo o autocontrole, pode originalmente ajudaram a ser o que são e, portanto, são voluntariamente o que eles são, mas agora que eles se tornam para que não tenham mais o poder de sendo de outra forma. E não apenas as doenças mentais são voluntárias, mas os corporais estão em alguns homens. A quem culpamos? Pois os que são naturalmente deformados, ninguém culpa. Apenas como são assim por falta de exercício e negligência, e também fraqueza e mutilação, ninguém pensaria em atualizar, mas preferiria compassivo, um homem que é cego por natureza, ou por doença, ou de um acidente, mas todos os culpariam que era tão do excesso de vinho, ou de qualquer outro tipo de intemperança. Parece, então, que em relação a doenças corporais, aqueles que dependem de nós mesmos são censurados, aqueles que não são censurado, e se assim for, então, no caso dos transtornos mentais, aqueles que são censado deve depender de nós mesmos. Mas suponha que um homem diga que, por nossa própria admissão, todos os homens buscam aquilo que transmite em suas mentes uma impressão de bem, e que os homens não têm controle sobre essa impressão, mas que o fim impressiona cada um com uma noção correspondente para seu próprio caráter individual, que para ter certeza se cada homem é de certa forma a causa de seu próprio estado moral, então ele também será do tipo de impressão que ele recebe, considerando que, se não é assim, ninguém é a causa si mesmo de fazer mais ações, mas ele as faz por causa da ignorância do true fim, supondo que, por meio deles, ele garantirá o bem. Além disso, que isso visa no final não importa a própria escolha. Mas é preciso nascer com um poder de visão mental, por assim dizer, porque julgue de maneira justa e escolha o que é realmente bom, e ele é abençoado pela natureza. Quem tem isso naturalmente bem, porque é a coisa mais importante e o mais justo, e o que um homem não pode obter ou aprender com outro, mas terá como a natureza deu isso, e para que isso seja dado bem e de maneira justa. Excelência da natureza no sentido mais alto e mais verdadeiro. Se tudo isso for verdade, como a virtude será mais voluntária que o vício? Parecido. Para o homem bom e o mau, o fim da sua impressão e é consertado por natureza ou como você gosta de dizer, e eles agem e assim, referindo-se tudo mais para esse fim. Se então supomos que o fim impressiona a mente de cada homem com certas noções não apenas por natureza, mas que há um pouco dependentes em si mesmo, ou que o fim é dado pela natureza, e ainda assim a virtude é voluntária. Como o homem bom faz todo o resto voluntariamente, o vício deve ser igualmente assim. Porque sua própria agência se liga igualmente ao homem mau nas ações, mesmo que não na seleção do fim. Se então, como é comum, as virtudes são voluntárias, por que pelo menos nós cooperar? 15. Ao produzir nossos estados morais, e assumimos que o fim é de um certo tipo. De acordo como somos nós mesmos de certos personagens, os vícios devem ser voluntário também, porque os casos são exatamente semelhantes. Capítulo 8. Bem agora, afirmamos geralmente respeitando as virtudes morais, o gênero, em esboço,
que eles são estados médios e que são hábitos e como são formados, e que eles são calculados para agir sobre o circunstâncias das quais foram formadas e que estão em nosso próprio poder e voluntário, e devem ser feitos para que a razão certa possa direcionar. Mas as ações específicas e os hábitos não são voluntários no mesmo sentido. Pois das ações que somos mestres do começo ao fim, supondo conhecimento dos detalhes específicos, mas apenas da origem do hábitos, a adição de pequenos acessos particulares não sendo coalizáveis, como é o caso das doenças, ainda são voluntárias porque descansaram com nós para usar nossas circunstâncias dessa maneira ou daquilo. Capítulo 9. Aqui vamos retomar a discussão particular das virtudes morais e dizer o que são, qual é o seu objetivo e como eles estão respectivamente. Relacionado a isso, é claro que o número deles será mostrado. Primeiro, então, de coragem. Agora que é um estado médio, em relação ao medo e ousadia, já foi dito. Além disso, os objetos de nossos medos são, obviamente, as coisas têm medo ou, de uma maneira geral de declaração, males, qual conta a definição comum de medo, vis e expectativa de mal. É claro que tememos males de todos os tipos, desgraça, por exemplo, pobreza, doença, dissolação, morte, mas nem tudo isso parece ser objeto do homem corajoso, porque há coisas que temem ser certas e nobres, e não. O medo é base, desgraça, por exemplo, já que aquele que teme que este é um bom homem e tem um senso de honra, e quem não teme que seja descarado, embora há quem o chama corajoso por analogia, porque ele se assemelha um pouco. O homem corajoso que concorda com ele por estar livre de medo, mas pobreza, talvez, ou doença, e de fato que não passa da crueldade. Nem é atribuível à sua própria culpa, um homem não deve temer, ainda assim, sendo destemido em relação a eles não constituiria um homem corajoso no apropriado senso do termo. No entanto, aplicamos o termo 16 no direito da semelhança dos casos, pois existem homens que, embora tímidos em os perigos da guerra, são homens liberais e são robustos o suficiente para enfrentar a perda de fortuna. E, novamente, um homem não é um covarde por temer insultar para sua esposa ou filhos, ou inveja, ou qualquer coisa. Ele também não é um homem corajoso por ser ousado ao ir para ser flagrado. Que tipo de coisas temerosas então constituem o objeto do bravo homem? Primeiro de tudo, eles não devem ser os melhores, pois nenhum homem está mais apto a suportar o que é terrível. Agora o objetivo do maior pavor é a morte. Porque é o fim de todas as coisas, e o morto é considerado capaz nem de bem nem mal. Ainda assim, parece que o homem corajoso não tem para seu objeto atende à morte em todas as circunstâncias, no mar, por exemplo, ou em doença. Em que circunstâncias então não deve estar no mais honrado? Agora é a morte na guerra, porque é a morte no maior e mais perigo honroso, e isso é confirmado pelas honras concedidas em comunidades e por monarcas. Ele então pode ser denominado mais adequadamente corajoso que é destemido em relação a morte honrosa e emergências repentinas como ameaçar a morte, agora tal. Especialmente são aqueles que surgem no curso da guerra. Não se significa, mas que o homem corajoso será destemido também no mar, e em doença, mas não da mesma maneira que os homens que se espalham, pois estes são alegre e esperançoso por causa de sua experiência, enquanto os homens de terra brave está apto a desistir por perdidos e estremecer com a noção de tal uma morte, a qual deve-se acrescentar que a coragem é exercida em circunstâncias que admitem fazer algo para ajudar a si mesmo, ou em que morte seria honrado. Agora nenhum desses requisitos é atribuído à destruição por afogamento ou doença. Capítulo X. Novamente, temerosos é um termo de relação, a mesma coisa que não é assim para todos, e há de acordo com a linguagem comum um pouco tão temerosa que está além de humano.
Resistência. É claro que ficaria com medo de todo o homem dos sentidos, mas aqueles objetos que estão nivelados à capacidade do homem diferem em magnitude e admitir graus, também os objetos de confiança ou ousadia. Agora o homem corajoso não pode ser confuso de sua propriedade, mas é claro que só até onde ele é homem, teme tais coisas de fato ele vai, mas ele vai se levantar contra eles como ele deveria e como a razão certa pode direcionar, com o que é honrosa, porque este é o fim da virtude. Agora é possível temer essas coisas demais, ou muito pouco, ou novamente para. Tema o que não é realmente temeroso como se fosse assim. Então os erros vêm a ser. Ou isso um homem teme quando não deve temer, ou que ele teme uma maneira imprópria, ou em um momento errado, e assim por diante, e também em relação a coisas que inspiram confiança. Ele é corajoso então quem resiste, e teme, e é ousado, em relação a objetos certos, de um motivo certo, da maneira correta, e em tempos certos, como o homem corajoso sofre ou age como ele deveria e como certo a razão pode direcionar. Agora o fim de cada ato de trabalho separado é o que está de acordo com o hábito, e assim por diante, coragem do homem, o que é honrado, portanto, esse é também o fim, já que o caráter de cada um é determinado até o final. 17. Portanto, a honra é o motivo do qual o homem corajoso resiste às coisas temerosas. Realiza os atos que estão de acordo com a coragem. Dos personagens do lado do excesso, aquele que excede em total ausência de o medo não tem nome apropriado, eu observei antes que muitos estados não tenham nenhum. Mas ele seria um louco ou inacessível à dor se não tivesse medo de nada, nem terremoto, nem as ondas, como dizem sobre os celtas. Ele novamente que excede em confiança em relação às coisas que temeram é uma erupção cutânea. Ele é. Além disso, pensou em ser um fanfarrão e avançar reivindicações infundadas para o caráter de corajoso, a relação que o homem corajoso realmente leva a objetos de medo que este homem deseja parecer suportar, e assim o imita em todos os pontos. Ele pode, por esse motivo, a maioria deles exibe uma curiosa mistura de precipitação e covardia, porque, afetando a precipitação nessas circunstâncias, eles não suportar o que é realmente temeroso. O homem que também excede em sentir o medo é um covarde, já que se apega ele às circunstâncias de temer objetos errados, de maneiras erradas e assim por diante. Ele é deficiente também em sentir confiança, mas ele é mais claramente visto como exceder no caso de dores. Ele é um homem fraco de coração, pois teme todas as coisas. O homem corajoso é apenas o contrário, pois a ousadia é propriedade de o alegre e esperançoso. Então o covarde, a erupção cutânea e o homem corajoso têm exatamente o mesmo objeto. Mas fique de maneira diferente relacionado a ele, os dois primeiros mencionados, respectivamente. Exceder e são deficientes, o último está em um estado médio e como ele deveria ser. A erupção cutânea novamente é precipitada e está ansiosa antes do perigo, quando na verdade nele cai embora, enquanto os corajosos são rápidos e nítidos em ação, mas antes são quieto e composto. Bem, então, como foi dito, coragem é um estado médio em relação a objetos inspirador ousada ou medo, nas circunstâncias que foram declaradas, e o homem corajoso escolhe sua linha e resiste ao perigo, porque fazer isso é honorável, ou porque não fazê-lo é base. Mas morrendo de vontade de escapar da pobreza, ou as dores de amor, ou qualquer coisa que seja simplesmente dolorosa, não é o ato de um homem corajoso, mas de um covarde, porque é mera suavidade voar do que é trabalha, e o suicídio brava os terrores da morte não porque é honorável, mas sair do alcance do mal. Capítulo X. Coragem apropriada é um pouco desse tipo que descrevi, mas há disposições, diferentes de 5 maneiras, 18. Que também carregam na linguagem comum o nome da coragem.
Vamos levar primeiro o que tem mais semelhança com o verdadeiro, a coragem de cidadania, assim chamada porque os motivos que se pensam agirem. Membros de uma comunidade em perigo enfrentando são as penalidades e a desgraça mantidas pelas leis, a covardia e pelas dignidades conferidas aos corajosos, qual? Pensa-se que seja a razão pela qual essas são as pessoas mais corajosas entre as quais covardes são visitados com desgraça e os corajosos mantidos em homenagem. Esse é o tipo de coragem de Homer em seus personagens, Diomed e Hector. Por exemplo, o último diz: Polidamas serão os primeiros a consertar desgraça sobre mim. Diomed novamente. Para Hector, certamente dirá a seguir, dirá: falando em Troy, te dides pela minha mão. Eu digo que quase se assemelha à coragem antes, porque surge da virtude, de um sentimento de vergonha e um desejo do que é nobre. Isto é, de honra, e evitar a desgraça, que é a base. Na mesma classificação, estaria inclinado a colocar aqueles que também agem sob compulsão de seus comandantes. No entanto, eles são realmente mais baixos, por que não um senso de honra, mas o medo é o motivo do qual eles agem e o que procuram evitar não é o que é base, mas o que é simplesmente doloroso, comandantes. De fato, obriga seus homens às vezes, como Hector diz, para citar Homer novamente. Mas quem eu encontrarei encolher-se da luta? Os dentes dos cães que ele não deve escapar. Aqueles comandantes que estacionam tropas fiéis por duvidosos, 19. Ou que espancam seus homens se eles se encolhem, ou que desenham suas tropas. As trincheiras, ou outros obstáculos semelhantes, em sua retaguarda, fazem com que, como Hector, pois todos usam compulsão. Mas um homem deve ser corajoso, não em compulsão, mas por um senso de honra. Em seguida, a experiência e a habilidade nos vários detalhes são pensados ser uma espécie de coragem, de onde Sócrates também pensou que a coragem era conhecimento. 20. Esta qualidade é exibida, é claro, por diferentes homens sob diferentes circunstâncias, mas em assuntos bélicos, com os quais agora estamos preocupados, é exibido pelos soldados, os regulares pois existem, seria. Parece, muitas coisas em guerra sem importância real. 21. Que estes foram usados constantemente para ver, então eles têm uma demonstração de coragem. Porque outras pessoas não estão cientes da natureza real dessas coisas. Então, novamente por causa de sua habilidade, eles são mais capazes do que qualquer outro para infligir sem sofrer, porque eles são capazes de usar os braços e ter como mais útil, tanto com o objetivo de ofender quanto de defesa, para que o caso deles é paralelo ao de homens armados brigando com desarmado ou treinado. Atletas com amadores, pois em concursos desse tipo são os melhores lutadores, não quem são os homens mais corajosos, mas que são os mais fortes e estão no melhor condição. De fato, as tropas regulares passam a ser covardes sempre que o perigo é maior do que seus meios de conhecê-lo, supondo, por exemplo, que eles sejam inferiores em números e recursos, então eles são os primeiros a voar, mas a mera milícia ficar de pé e cair no chão, o que, como você sabe, realmente aconteceu no Hermaion, 22. Pois aos olhos desses voo era vergonhoso e a morte preferível à segurança. Comprado a um preço assim, enquanto os regulares foram originários. O perigo sob uma noção de sua própria superioridade, mas ao descobrir seu erro que eles levaram para voar, 23. Tendo maior medo da morte do que de desgraça, mas esse não é o sentimento de o homem corajoso. Em terceiro lugar, o mero espírito animal às vezes é trazido sob o termo coragem. Eles pensa-se que sejam corajosos que são realizados por mero espírito animal, como são selvagens. Bestas contra aqueles que os feriram, porque de fato os realmente corajosos tenha muito espírito, não há nada parecido por seguir o perigo de qualquer tipo. De onde essas expressões frequentes em Homer, a força infundida em seu espírito,
despertou sua força e espírito ou novamente. E força forte em suas narinas, seu sangue cozido, pois tudo isso parece denotar a excitação e impetuosidade do espírito animal. Agora aqueles que são verdadeiramente corajosos de um senso de honra, e este animal. O espírito coopera com eles, mas bestas selvagens da dor, isso é porque eles foram feridos ou estão assustados, já que se eles estiverem silenciosamente em seus próprios assombros, floresta ou pântano, eles não atacam homens. Certamente eles não são corajosos. Porque eles se apressam em perigo quando provocados pela dor e mero espírito, sem qualquer visão do perigo, se não há se seria corajoso quando estiverem com fome, embora espancados, eles não deixarão seu pasto, homens de desmaios além de fazer muitas ações ousadas por causa de sua luxúria. Podemos concluir então que eles são. Não é corajoso que é provado para encontrar o perigo pela dor e mero espírito, mas ainda assim. Esse temperamento que surge do espírito animal parece ser mais natural, e seria coragem do tipo verdadeiro se pudesse adicionar à sua escolha moral e um motivo adequado. Assim, os homens também estão doloridos com a sensação de raiva e se divertem vingando, mas aqueles que lutam por essas causas podem ser bons lutadores, mas não são verdadeiramente bravo, na medida em que eles não agem de um senso de honra, nem com uma razão dirige, mas apenas do sentimento atual. Ainda assim eles têm alguma semelhança com isso. Personagem. Nem, novamente, o otimista esperançoso, portanto, é corajoso, desde sua ousadia. Nos perigos, surge de suas frequentes vitórias sobre vários inimigos. Os personagens são iguais, no entanto, pois ambos estão confiantes, mas então o corajoso. São assim por causa das causas mencionadas, enquanto essas são de condenação por serem superiores e provavelmente não sofrerem nada em troca. Aqueles que estão intoxicados fazem o mesmo, pois se tornam esperançosos quando em esse estado, mas quando o evento decepciona suas expectativas, eles fogem. Agora foi dito que era o caráter de um homem corajoso para suportar coisas que temem o homem ou produzir essa impressão, porque é honrado por assim dizer. Fazer o contrário é desonrosa. Por esse motivo, acredita-se ser uma prova de coragem maior para ser destemida. E não perturbado sob a pressão do medo repentino do que sob o que pode ser antecipado, porque a coragem então vem de um hábito fixo, ou menos de preparação, desde que prevê os perigos que um homem pode levar sua linha mesmo de cálculo e raciocínio, mas naqueles que são repentinos, ele fará isso de acordo com seu fixo hábito de espírito. Em quinto e por fim, aqueles que estão agindo sob ignorância têm uma demonstração de coragem. E não estão muito longe do esperançoso, mas ainda assim eles são inferiores. Como? Eles não têm opinião sobre si mesmos, que os outros têm, portanto, ficam e contestar um campo por pouco tempo, mas aqueles que foram enganados voam. No momento em que eles sabem as coisas de outra forma que supunham, o que o argivos experimentados quando caíram sobre os lacedemonians, levando-os para o homens de Cício. Capítulo 12. Descrevemos então que tipo de homens são corajosos e o que são os que são. Pensou-se, mas não é realmente, corajoso. Deve-se observar, no entanto, que a coragem tem para seu objeto méter. Ousadia e medo, não tem igualmente assim, mas objetos de medo muito mais do que o primeiro, pois aquele que sob pressão destes é imperturbável e permanece relacionado a eles, pois ele deveria ter melhor direito ao nome de corajoso do que aquele que quem é adequadamente afetado em relação a objetos de confiança. Então os homens são denominados bravo por suportar coisas dolorosas. Segue-se que a coragem envolve dor e é justamente elogiada, pois é mais difícil de suportar coisas dolorosas do que se abster de são agradáveis. Não deve ser pensado, mas que o fim e o objeto de coragem são agradáveis, mas é obscurecido pelas circunstâncias circundantes, o que acontece também no jogos de ginástica,
para os boxeadores, o fim é agradável com o que eles haja, quero dizer a coroa e as honras, mas o recebimento dos golpes que eles fazem é doloroso e irritante para a carne e sangue, e todo o trabalho que eles têm que submeter-se a, e, como essas desvantagens são muitas, o objeto em vista é pequeno. Parece não ter prazer. Se então pudermos dizer o mesmo de coragem, é claro que a morte e as feridas devem ser doloroso para o homem corajoso e contra sua vontade, ele ainda os suporta porque é honrado por assim dizer ou porque é desonrado não fazê-lo. E o mais completa sua virtude e sua felicidade, mais ele ficará doloroso. Na noção de morte, desde um homem como ele é, vale a pena viver, e ele com plena consciência é privado dos maiores bens por morte, e essa é uma ideia dolorosa. Mas ele não é menos corajoso por sentir isso. Para ser assim, não é possível que ele seja mais importante porque ele escolhe o honra que pode ser colhida em guerra em preferência em manter a posse segura de esses outros bens. O fato é que agir com prazer não pertence a todos. As virtudes, exceto até onde um homem percebem o fim de suas ações. Mas talvez não haja razão para que esses homens não façam os melhores soldados. Mas aqueles que são menos verdadeiramente corajosos, mas não têm outro bem para cuidar, estes estar pronto para encontrar o perigo e trocar suas vidas contra pequenos ganhos. Assim, seja muito aceito como suficiente sobre o assunto da coragem, o verdadeiro natureza de que não é difícil reunir, pelo menos em contorno, de que foi dito. Capítulo 13. Em seguida, vamos falar de automestrado aperfeiçoado, que parece reivindicar o próximo lugar para a coragem, já que esses dois são as excelências da parte racional de a alma, que é um estado médio, tendo por seus prazeres de objeto, temos. Já disse, dores de fato são de objeto em um grau menos. Maneira diferente, o estado de total ausência de autocontrole tem claramente o mesmo objeto matéria. A próxima coisa então é determinar que tipo de prazeres. Que os prazeres sejam entendidos como divididos em mental e corporais. Instâncias do primeiro ser amor de honra ou de aprender, sendo claro que cada homem tem prazer no desses dois objetos que ele tem tendência a gostar, seu corpo não é afetado, mas sim seu intelecto. Agora, os homens não são chamados perfeitamente automestres ou totalmente destituídos de autocontrole. Em relação aos prazeres desta classe, nem de fato em relação a nenhum que seja não corporal, aqueles, por exemplo, que gostam de contar histórias de longos e são proi, e passar seus dias sobre mero acaso é importante, chamamos fofocas, mas não totalmente destituído de autocontrole, nem novamente aqueles que estão doloridos com a perda de dinheiro ou amigos. São prazeres corporais então que são objeto de aperto aperfeiçoado. Automestrado, mas nem mesmo tudo isso indiferentemente, quero dizer, que aqueles que tomam prazer em objetos percebidos pela visão, como cores e formas, e pintura, não são homens denominados de automestrado aperfeiçoados, ou totalmente destituído de autocontrole, e, no entanto, parece que alguém pode ter prazer mesmo em tais objetos, como alguém deveria fazer, ou excessivamente, ou muito pouco. Assim também de objetos percebidos pelo senso de audição, ninguém aplica os termos. Antes de citar respectivamente aqueles que estão excessivamente satisfeitos com o musical, músicas ou atuação, ou para aqueles que têm tanto prazer quanto deveriam. Nem novamente para as pessoas cujo prazer surge do olfato. Exceto incidentalmente. 24. Quero dizer, não dizemos que os homens não têm autocontrole porque eles têm prazer em o perfume de frutas, ou flores, ou incenso, mas sim quando fazem-no cheiros de unguentes e molhos, desde os homens destituídos de autocontrole. Prazer aqui, porque os objetos de seus desejos são lembrados. A imaginação deles, você também pode ver outros homens se divertirem no cheiro de comida quando estão com fome, mas ter prazer em tal é uma marca do caráter anteriormente nomeado, já que esses são objetos de desejo para ele.
Agora nem mesmo os brutos recebem prazer no direito desses sentidos, exceto. Aliás, quero dizer, não é o perfume da carne de lebres, mas a alimentação. É o qual os cães têm prazer, a percepção de que o prazer é causado pelo senso de olfato. Ou novamente, não é a parte do boi, mas comê-lo que o leão gosta, mas do fato de sua proximidade o leão é sensato por o louvem, e ele parece ter prazer nisso. Da mesma maneira, ele tem nenhum prazer em apenas ver ou encontrar um veado ou cabra selvagem, mas no perspectiva de uma refeição. Os hábitos de automestrado perfeito e toda a ausência de autocontrole. Para seus objetos, os prazeres como brutos também compartilham, para os quais razão que eles são claramente servil e brutal, são toques e sabores. Mas mesmo o sabor que os homens parecem fazer pouco ou nenhum uso, para o senso de paladar, pertence à distinção de sabores, o que os homens fazem, de fato, que estão testando a qualidade dos vinhos ou o tempero made plunes. Mas os homens mal têm prazer nessas coisas, pelo menos aqueles a quem nós chamada destituída de autocontrole não, mas apenas no prazer real que surge inteiramente do sentido de toque, seja em comer ou beber, ou em luxúria mais grossa. Isso explica o desejo que foi expresso uma vez por um grande glutão, que sua garganta havia sido formada por mais tempo do que um pescoço de crane, implicando que seu prazer foi derivado do tocar. O sentido então com o qual está conectado o hábito de ausência de autocontrole é o mais comum de todos os sentidos, e esse hábito parece ser justamente questão de reprovação, já que se apega a nós não na medida em que somos homens, mas em até onde somos animais. Na verdade, é brutal ter prazer em tais coisas. E gostar deles mais de tudo, para o mais respeitável dos prazeres surgindo do toque foram reservados, aqueles, por exemplo, que ocorrem no curso de treinamento de ginástica do esfregar e do banho quente, porque o toque do homem destituído de autocontrole não é indiferente de nenhum parte do corpo, mas apenas de partes particulares. Agora de luxúrios ou desejos, alguns são considerados universais, outros peculiares. Adquirido, assim, o desejo de comida é natural, pois todo aquele que realmente precisa. Desejos também alimentos, sólidos ou líquidos, ou ambos, e, como diz Homer, o homem no auge das necessidades e desejos da juventude se relaxa com o outro sexo. Mas quando chegamos a esse ou aquele tipo em particular, então também o desejo universais nem em todos os homens é direcionado para os mesmos objetos. E, portanto, o conceber tais desejos se liga claramente a nós como indivíduos. Deve ser. Admitiu, no entanto, que há algo natural nele, porque diferente. As coisas são agradáveis para homens diferentes e uma preferência de algum particular. Objetos para o acaso são universais. Bem, então, no caso dos desejos, que são estritamente e adequadamente naturais, poucos homens dão errado e tudo em direção, isto é, do lado de mais, quero dizer, comer e beber de tal. Os alimentos como acontecem sobre a mesa até que esteja cheio de excedentes. Quantidade o limite natural, uma vez que o desejo natural é simplesmente um fornecimento de deficiência real. Por esse motivo, esses homens são chamados de barriga, como preenchendo além do que eles deveria, e é o Slava que se tornou desse personagem. Mas em relação aos prazeres peculiares, muitos homens dão errado em muitos maneiras diferentes, pois enquanto o termo gosta de só e só implica ou ter prazer em objetos errados ou ter prazer excessivamente, ou como a massa dos homens, ou de uma maneira errada, aqueles que são destituídos de todos. O autocontrole excede em todas essas maneiras, isto é, eles têm prazer em algumas coisas em que eles não devem fazê-lo, porque são objetos adequadamente de detestação, e no que é certo ter prazer em fazer isso mais do que eles deveriam e como a massa dos homens. Bem, então,
esse excesso em relação aos prazeres é a ausência de autocontrole. E culpado, é claro. Mas vendo esses hábitos do lado das dores, nós descobri que não se diz que um homem tenha virtude para suportá-los, como no caso de coragem, nem o vício por não os suportar, mas o homem destituído de autocontrole é tal, porque ele está doloroso mais do que deveria estar em não obter coisas que são agradáveis, e, portanto, seu prazer produz dor. Ele, e o homem de alto mestrado aperfeiçoado é tal em virtude de não ser dolorido por sua ausência, isto é, tendo que se abster do que é agradável. Agora o homem destituído de autocontrole deseja todas as coisas agradáveis, indiscriminadamente ou aqueles que são especialmente agradáveis, e ele é impelido por seu desejo de escolher essas coisas em preferência a todos os outros, e isso envolve dor, não apenas quando ele perde a obtenção de seus objetos, mas, em o desejando-os, já que todo desejo é acompanhado pela dor. Certamente é um caso estranho é isso, sendo doloroso por causa do prazer. Quanto aos homens que estão com defeito por causa do prazer, que têm menos prazer em coisas do que deveriam, são personagens quase imaginários, porque tal a ausência de percepção sensual não é natural para o homem, mesmo para os outros animais. Distinguir entre diferentes tipos de comida, e como alguns tipos e não gostar outros. De fato, um homem pode ser encontrado que não tenha prazer em nada e para quem todas as coisas são iguais, ele estaria longe de ser humano. Não há nome para esse personagem, porque é simplesmente imaginário. Mas o homem de alto mestrado aperfeiçoado está na média em relação a estes objetos, isto é, ele não tem prazer nas coisas que se deleitam. O homem cruel, e de fato não gosta deles, nem de maneira alguma inadequada. Objetos, nem em grande grau em qualquer objeto da classe, nem ele está dor. Na ausência deles, nem ele os deseja, ou, se o fizer, apenas com moderação. E nem mais do que ele deveria, nem em momentos inadequados, e assim por diante, mas tal coisas como propícias à saúde e às boas condições do corpo, sendo também agradável, estes ele entenderá com moderação e como deve fazer, e também outras coisas tão agradáveis que não impedem esses objetos e não são indecorosos ou desproporcional aos seus meios, porque aquele que deveria entender isso seria gostar de tais prazeres mais do que adequado, mas o homem de aperfeiçoamento autoempregado não é desse personagem, mas regula seus desejos pelo ditames da razão correta. Capítulo 14. Agora, o vício de ser destituído de todo o autocontrole parece ser mais verdadeiramente voluntário que a covardia, porque o prazer é a causa do primeiro e a dor deste último, e o prazer é um objeto de escolha, dor de evasão. Novamente, a dor perturba e estraga a disposição natural de sua vítima, enquanto o prazer não tem esse efeito e é mais voluntário e, portanto, mais justo, aberto à reprovação. É também pelo seguinte motivo, que é mais fácil ser inserido pelo hábito para resistir aos objetos do prazer, havendo muitas coisas desse tipo na vida. E o processo de habituação sendo desacompanhado por perigo, enquanto o caso é o inverso no que diz respeito aos objetos do medo. Novamente, a covardia como um hábito confirmado parece ser voluntário e indiferente. A partir dos casos específicos que formam o hábito, porque é indolor. Mas isso incomoda o homem por causa da dor, para que ele jogasse fora os braços. Caso contrário, se comportar alguns para exercer um poder de compulsão. Mas para o homem destituído de autocontrole, os casos específicos estão no ao contrário de bastante voluntário, sendo feito com desejo e esforço direto do vontade, mas o resultado geral é menos voluntário, já que nenhum homem deseja formar o hábito. O nome deste vício, que significa etimologicamente inquieto, nós aplique também às falhas das crianças, existe uma certa semelhança entre os casos, aos quais o nome é aplicado principalmente e a que secundariamente ou
Derivativamente, não é relevante para o presente assunto, mas é evidente que o ponto posterior deve obter o nome do anterior. E a metáfora parece ser muito bom, por qualquer compreensão após as coisas da base, e é passível de grande aumento, deve ser castigado, e para esta descrição desejo. E a criança responde muito verdadeiramente, naquelas crianças também vivem sob a direção de desejo e agarrar depois do que é agradável é mais proeminente em esses, a menos que o apetite seja obediente e sujeito ao princípio de governo. Vai se tornar muito bom, pois do tolo o agarrar depois do que é agradável é insaciável e indiscriminante, e toda atuação fora do desejo aumenta o hábito afins, e se os desejos são grandes e violentos em grau, eles até expulsam a razão inteiramente, portanto, eles deveriam ser moderados e poucos, e sem respeito a se opor à razão. Agora, quando o apetite está em tal estado, denominamos o obediente e castigado. Em suma, como a criança deveria viver com constante consideração às ordens de sua educador, o mesmo deve o princípio apetitivo em relação aos da razão. Então, no homem de alto mestrado aperfeiçoado, o princípio apetitivo deve ser de acordo com a razão, para o que é certo é a marca em que ambos os princípios objetivo, isto é, o homem de alto mestrado aperfeiçoado deseja o que ele deveria maneira correta e nos momentos certos, o que é exatamente o que a razão direciona. Deixe isso ser levado para nossa conta de alto mestrado aperfeiçoado. Livro 4. Capítulo 1. Em seguida, falaremos de liberalidade. Agora este é considerado o estado médio. Tendo por sua riqueza de objeto, quero dizer, o homem liberal é elogiado não em as circunstâncias da guerra, nem naquelas que constituem o caráter de alto mestrado aperfeiçoado, nem novamente em decisões judiciais, mas em relação a dando e recebendo riqueza, principalmente a primeira. Pelo termo riqueza, quero dizer todas aquelas coisas cujo valor é medido por dinheiro. Agora os estados de excesso e defeito em relação à riqueza são respectivamente prodigalidade e fertência, o último desses termos que nos apegamos invariavelmente a aqueles que estão muito cuidadosos com a riqueza, mas o primeiro que aplicamos às vezes com uma noção complexa, ou seja, damos o nome para aqueles que falham autocontrole e gastar dinheiro com a gratificação irrestrita de seus paixões, e é por isso que eles são considerados mais base, porque têm muitos vícios de uma só vez. Deve-se notar, no entanto, que este não é um uso rigoroso e adequado do termo, uma vez que seu significado etimológico natural é denotar aquele que tem um mal particular, vício desperdiçando sua substância, ele não é salvo, como o termo literalmente denota, que está desperdiçando por sua própria culpa, e isso ele realmente pode. Dizem ser, a destruição de sua substância é considerada uma espécie de desapontando de si mesmo, já que essas coisas são os meios de viver. Bem, isso é nossa aceitação do termo prodigalidade. De novo, quaisquer que sejam as coisas para uso, podem ser bem usadas, e a riqueza pertence para esta classe. Ele usa cada melhor coisa em particular que tenha virtude para quem província que pertence, para que ele use a riqueza mais que tenha virtude. Respeitando a riqueza, isto é, o homem liberal. Pensa-se que despesas e doações são o uso de dinheiro, mas recebendo e manter-se preferir chamá-lo. E assim a doação adequada. Pessoas são mais características do homem liberal do que o recebimento de quartéis e tolhos adequados para receber do contrário. De fato, geralmente, fazer bem pelos outros é mais característico da virtude do que ser bem feito por e fazer as coisas positivamente honrosas do que pretender fazer as coisas desonroso, e qualquer um pode ver que o que está fazendo bem pelos outros e fazendo as coisas positivamente honoráveis se apega ao ato de dar, mas ao de recebendo apenas o que está sendo bem feito por ou tendo a proibição de fazer o que é desonroso.
Além disso, são agradecidos a quem dá, não aquele que apenas apoia. Receber e elogia ainda mais. Novamente, atardar para receber é mais fácil do que dando, o caso de ser muito pouco livre com o próprio ser. Mais comum do que pegar o que não é o seu. E novamente, são eles que dão que são denominados liberais, enquanto quem o antepassado para receber são elogiados, não sobre a pontuação da liberalidade, mas de apenas lhe dar, enquanto para receber homens não é, de fato, elogiado. E os liberais são apreciados quase o melhor de todos os personagens virtuosos, porque eles são lucrativos para os outros, e isso sua lucratividade consiste em seus dando. Além disso, todas as ações realizadas de acordo com a virtude são honrosas. Feito pelo motivo de honra, e o homem liberal, portanto, dará de um motivo de honra e dará com razão, quero dizer, para pessoas adequadas, à direita proporção, nos momentos certos, e o que estiver incluído no termo certo. Dando, e isso também com prazer positivo, ou pelo menos sem dor. Já que tudo que é feito de acordo com a virtude é agradável ou pelo menos não desagradável, certamente não atendido com dor positiva. Mas o homem que dá a pessoas impróprias, ou não de um motivo de honra, mas de alguma outra causa, deve ser chamado não liberal, mas outra coisa nenhum. Ele será tão denominado que faz isso com dor, este é um sinal de que ele preferiria sua riqueza à ação honrosa, e isso não faz parte do caráter do homem liberal, nem esse será o que receberá de inadequado. Fontes, porque o recebimento não é característico de quem valoriza riqueza, nem novamente ele estará apto a perguntar, porque alguém que faz gentileza para outros geralmente não os recebem de bom grado, mas de fontes adequadas, sua propriedade própria. Por exemplo, ele receberá, fazendo isso não tão honrado, mas conforme necessário, para que ele tenha um pouco para dar, nem será descuidado de o dele, já que é o seu desejo por isso para ajudar os outros necessitados, nem ele dê ao acaso as pessoas, que ele pode ter para dar àqueles a quem ele deve, nos momentos certos, e em ocasiões em que é honrado por assim dizer. Novamente, é uma característica no caráter do homem liberal, mesmo para exceder muito. Muito em dar assim para deixar muito pouco para si mesmo, sendo característica de tal não ter um pensamento de si mesmo. Agora a liberalidade é um termo de relação aos meios de um homem, para o liberal depende não da quantidade do que é dado, mas do estado moral do doador que dá proporção aos seus meios. Não há nenhuma razão por que ele não deveria ser o homem mais liberal que dá menos quantia, se tiver menos para ceder. Novamente, eles são considerados mais liberais que herdaram, não adquiridos para eles mesmos, seus meios, porque, em primeiro lugar, eles nunca desejo experiente, em seguida, todas as pessoas amam a maioria dos seus próprios trabalhos, assim como os pais fazem e poetas. Não é fácil para o homem liberal ser rico, já que ele não está apto a receber nem para manter, mas para lutar, e valores não riquezos por si mesmos, mas com o objetivo de entregá-lo. Portanto, é comumente cobrado pela fortuna que aqueles que mais merecem ser ricos são menos. No entanto, isso acontece razoavelmente suficiente, é impossível que ele tenha riqueza que não tome nenhum cuidado com tem, assim como em qualquer caso semelhante. No entanto, ele não dará a pessoas inadequadas, nem em momentos errados, e assim por diante, porque ele não estaria agindo de acordo com a liberalidade, e se ele gastasse tais objetos, não teriam nada a gastar naqueles em que ele deveria, pois, como eu disse antes, ele é liberal que gasta proporcionalmente aos seus meios e em objetos adequados, enquanto aquele que o faz em excesso é pródigo. Este é o motivo por que nunca chamamos de déspotas de pródigos, porque não parece ser fácil para por seus dons e gastos para ir além de seus imensos bens. Para resumir então, como a liberalidade é um estado médio em relação à doação e
Recebendo a riqueza, o homem liberal dará e gastará em objetos adequados, em proporção adequada, em grandes coisas e em pequenos, e tudo isso com prazer para si mesmo. Além disso, ele receberá de fontes certas, e na direita proporção, porque, como a virtude é um estado médio em relação a ambos, ele vai. Faça as duas coisas como ele deve e, de fato, após a doação adequada segue o correspondente receber, enquanto o que não é assim é contrário. Agora aqueles que sigam um ao outro vêm para coexistir na mesma pessoa, aqueles que são contrários claramente não. Novamente, se isso acontece com ele gastar dinheiro além do que é necessário, ou além disso, ele ficará irritado, mas apenas moderadamente como deve. Por sentir prazer e dor nos objetos certos e da maneira correta, é propriedade da virtude. O homem liberal também é um bom homem para ter um parceiro em relação à riqueza. Pois ele pode ser facilmente prejudicado, pois ele valoriza não riqueza e é mais irritado em não gastar onde ele deveria ter feito isso do que em gastar onde deveria. Não, e ele não aprecia a máxima de Simonides. Capítulo 2. Mas o homem pródigo dá errado também nesses pontos, pois ele não está satisfeito nem dado em objetos adequados ou de maneira adequada, que se tornarão mais simples. Enquanto prosseguimos, já dissemos que a prodigalidade e a granulidade são respectivamente estados de excesso e defeito, e isso em duas coisas, dando e recebendo, gasto de. Claro que classificamos para dar. Bem agora, a prodigalidade excede em dar e tardar para receber e é deficiente em receber, enquanto a mesquinhez é deficiente em dar e exceder o recebimento, mas está em pequenas coisas. As duas partes do prodigalidade, com certeza, não costumam ir juntas, isso é. Não é fácil, quero dizer, dar a todos se você receber de nenhum, porque particular. Os indivíduos que darão em breve encontrarão seus meios a curto, e tal estão em fato que se pensa ser pródigo. Aquele que deveria combinar os dois parece ser não. Um pouco superior ao homem mesquinho, pois ele pode ser facilmente curado, ambos por avançar em anos, e também pela falta de meios, e ele pode vir assim para o significa, ele tem, você vê, os fatos do homem liberal, ele dá. E os antepassados recebem, apenas ele não faz da maneira certa ou bem. Então, se ele poderia ser feito pela habituação a esse respeito, ou mudança em qualquer outro maneira, ele seria um homem liberal de verdade, pois ele dará àqueles a quem ele deveria, e irá anteceder a receber de onde ele não deve. Este é o motivo também. Porque ele é considerado não ter baixo caráter moral, porque exceder em dar. E no toque de receber não há sinal de maldade ou maldade, mas apenas de loucura. Bem, então, aquele que é pródigo dessa maneira é considerado muito superior ao homem mesquinho pelas razões acima mencionadas, e também porque ele faz bem a muitos, mas o homem mesquinho para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Mas a maioria dos prodigais, como foi dito, combine com suas outras falhas que recebem de impróprio fontes, e nesse ponto são mesquinhas, e elas se agarram, porque elas desejam gastar e não pode fazer isso facilmente, pois seus meios em breve são curtos. Eles são necessários para ir de algum outro trimestre, e então, novamente, por quê? Eles não se importam com o que é honrado, recebem de forma imprudente de todos fontes indiferentemente, porque desejam dar, mas não se importam como ou de onde. E por esse motivo, suas concessões não são liberais, na medida em que não são honorável, nem puramente desinteressado, nem feito da maneira certa, mas eles muitas vezes tornam aqueles ricos que deveriam ser pobres e para aqueles que estão quietos. Tipo de pessoa respeitável, eles não darão nada, mas para os lisonjeiros, ou aqueles que subservem seus prazeres de qualquer maneira, eles darão muito. E portanto, a maioria deles é totalmente desprovida de autocontrole, pois como eles são de mãos abertas, eles são liberais em gastos com a gratificação irrestrita de seus
paixões e desligam para seus prazeres porque eles não vivem com referência ao que é honrado. Assim, então o pródigo, se não guiado, desliza para essas falhas, mas se ele pudesse obtenha cuidados concedidos a ele, ele pode vir à média e ao que é certo. Mancha, pelo contrário, é incurável, velhice, por exemplo, e pensa-se que a incapacidade de qualquer tipo de tornar as pessoas mesquinhas, e é mais agradável para a natureza humana do que a prodigalidade, a massa de homens que gostam de dinheiro. Em vez de dar o benefício, além disso, ele se estende muito e tem muitas fases, os modos de manguite que é considerado muitos. Pois como consiste em duas coisas: defeito de dar e excesso de receber, todo mundo não tem inteiro. Mas às vezes é dividido, e uma classe de pessoas excede em receber, outros são deficientes em dar. Quero dizer aqueles que são designados por tal apelações como poupadoras de punhadas, manos, são todos deficientes em doações. Mas a propriedade de outros homens que eles não desejam nem estão dispostos a receber. Em alguns casos, de uma moderação real e diminuindo do que a base. Há algumas pessoas cujo motivo, suposto ou alegado, por manter a propriedade deles é essa, que eles nunca podem ser levados a fazer nada desonrosa. A esta aula pertence a Skinflin, e cada um de personagem, assim chamado do excesso de não dar. Outros novamente recusam receber os bens de seus vizinhos de um motivo de medo. Sua noção é que não é fácil levar as coisas de outras pessoas sem elas tomando o seu, então eles não se contentam que não recebam nem dão. A outra classe novamente que é mesquinho em relação ao recebimento excede que eles recebem qualquer coisa de qualquer fonte, como aqueles que trabalham na iliberal empregos, guardiões de bordel e tais e usurários que emprestam pequenas quantias em grande interesse. Para todos eles recebem de fontes inadequadas e impróprios valores. Sua característica comum é ganhar base, já que todos se submetem a desgraça por uma questão de ganho e isso pequeno, porque aqueles que recebem ótimos coisas nem de onde devem, nem o que deveriam, como, por exemplo, déspotas que saem cidades e saques templos, denominamos perversos, ímpios, e injusto, mas não mesquinho. Agora o dizer e o bater polder e o ladrão pertencem à classe do mesquinho, pois eles são dados ao ganho base, tanto ocupados quanto se submetem a desgraça por causa do ganho, e a classe de uma classe incorrer nos maiores perigos para o bem de seu espólio, enquanto os outros ganham um ganho de seus amigos a quem eles deveriam estar dando. Portanto, ambas as classes, como desejando obter ganhos de fontes inadequadas, são dadas a ganho básico e todos esses recebimentos são mesquinhos. E por uma boa razão é mancha chamado o contrário da liberalidade, ambos porque é um mal maior do que a prodigalidade, e porque os homens erram em vez dessa direção do que na de a prodigalidade de que falamos de maneira correta e completamente. Que isso seja considerado o que temos a dizer respeitando a liberalidade e o vícios contrários. Capítulo 3. O próximo em ordem parece vir uma dissertação sobre a magnificência, este sendo, pensou-se, como a liberalidade, uma virtude que tem por sua riqueza de objeto. Mas não se estende a todas as transações em relação à riqueza. Mas se aplica apenas aos que são caros, e nessas circunstâncias excede a liberalidade em relação à magnitude, porque é, que nome. Em sugestões gregas nas despesas de ajuste em larga escala, esse termo é obviamente parente, quero dizer, o gasto de que pare como a dar um trireme não é o mesmo que o de dar um espetáculo público, adequado, é claro. Também é relativo ao indivíduo e ao assunto em que sobre o qual ele tem que gastar. E um homem não é denominado magnífico para gastar como ele deve fazer em coisas pequenas ou comuns, como, por exemplo, muitas vezes para o mendigo errante, eu dei. Mas por isso em grandes assuntos, isto é, o homem magnífico é liberal, mas o liberal não é assim magnífico.
O que fica aquém de tal? Um estado é chamado de maldade, o excedendo a profusão vulgar, falta de gosto. E assim por diante, que estão com defeito, não porque estão em uma escala excessiva em respeito de objetos certos, mas, porque eles se mostram